É graças ao programa Conexão Artes Visuais e, portanto, ao Ministério da Cultura, a Funarte e a Petrobras que realizamos o projeto Reinaldo Royo Júnior Crítica Reunida. Estamos aqui hoje para comemorar. O que celebramos e agradecemos é o privilégio de ter convivido com o autor e a oportunidade de levar parte de seu legado a quem não o conheceu. Reinaldo Royo Júnior Crítica Reunida não pretende, naturalmente, apresentar toda a sua produção. Nos debruçamos exclusivamente sobre sua produção já publicada, o que não foi pouco. Em cerca de 4 meses, tempo que tivemos para a organização e lançamento do livro, passaram-nos pelas mãos quase 1000 textos. Mas, boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, dizer da nossa emoção e da nossa alegria por essa mais do que merecida homenagem ao nosso super querido Reinaldo, meu amigo de mais de 30 anos, grande amigo, um grande parceiro, onde trabalhamos juntos durante alguns anos aqui no MAN. O Gilberto, infelizmente, ele não pôde comparecer, ele mandou um texto que ele gostaria que o Shimura lesse para ele. Queria começar parabenizando Rosana de Freitas pela iniciativa desta publicação. Mais do que oportuno, este livro, com a crítica reunida de Reinaldo Reus, faz justiça aos muitos anos em que o nosso amigo acompanhou de perto, com um texto preciso e erudito, a arte moderna e contemporânea no Brasil. Relendo seus textos, veremos que, para além de uma resposta sensível às obras, sua crítica revelava o cuidado do historiador e o sacerdócio do pesquisador. Sua relação com a coleção Gilberto Chateaubriand foi longa, afetuosa e determinante. Foram anos de convívio cotidiano, catalogando peça a peça e preparando exposições históricas e contemporâneas. Estes anos de convivência, seja com o profissional que criou o banco de dados, que hoje nos orienta pela coleção, seja com um amigo que conversava afetuosa e espiritualmente sobre qualquer assunto, deixam-me, ao mesmo tempo, saudoso por não tê-lo mais ao lado, como também orgulhoso por ter tido o privilégio da convivência ao longo dos anos. Este livro é uma alegria para mim e para o MAN. Gilberto Chateaubriand. Boa tarde a todos, primeiro. E eu espero que a emoção não embargue a minha voz. Lembrar do Reinaldo não é nada fácil e simples. Reinaldo era múltiplo, mas não era difuso. E a nossa convivência era extremamente rica, porque era apoiada no respeito e numa amizade muito forte. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou aqui para uma catarse. Eu estou aqui não honrado apenas, mas profundamente emocionado. Mas foi em 78, no UPERJ, sim. Silvia Gerstmann, minha companheira, que era então aluna da mesma turma, comentou, mas ele estava lá, é claro, debatendo sempre, debatendo na aula, antes da aula, depois dela, e em tantas outras ocasiões, desde 72. Eu trabalhei com o Reinaldo Royo aqui no museu de 92 a 2000. Eu fui assistente dele no CPDOC, organizando os acervos, fotografando, ele fazendo a ficha catalográfica, e muitos almoços, muita conversa, muitas bienais. E, num certo momento, eu falei para ele que eu já o conhecia desde o dia 19 de março de 89. Isso falei em 92. Ele disse, mas como é que você me conhecia desde lá? Eu falei que, na época da faculdade, eu tinha um grupo de amigos que a gente recortava matérias de jornal e fazia um livreto como se fosse uma enciclopédia particular, com textos mais interessantes.
E eu tinha um texto dele, eu falei para ele, tem um texto seu chamado A Doce Sabor da Decadência. Ele disse, eu lembro a matéria. Aí começamos a conversar sobre a matéria 3 anos depois. Reinaldo foi uma das pessoas mais queridas e importantes da minha vida. Eu aprendi muitíssimo com o Reinaldo, muitíssimo. Eu sou uma pessoa que me esforço pelo conhecimento, e o Reinaldo foi não só um grande incentivo, como uma pessoa que provocava e que tinha uma maneira muito especial de ficar um pouco do contra, para você ter que pensar melhor naquela história, né? E não é que ele mudasse a opinião dele, é que ele era um provocador. Eu não lembro exatamente quando eu conheci o Reinaldo, mas lembro perfeitamente do momento que se deu a minha aproximação com ele, que foi em 2005. Eu queria entender um pouco mais a filosofia da arte, eu queria ler mais. Conversei com o Reinaldo e, para minha surpresa, ele topou dar uma aula particular lá em casa, e eu vi nele uma pessoa que combinava 2 características que realmente eram impressionantes. Ele era muito econômico nas palavras, era muito preciso no uso delas. Uma frase dele vinha com tanto conteúdo que para ter as aulas com ele, eu tinha que dar uma descansada. Só Falar 2 alguma palavras coisa sobre o Reinaldo. para dizer que conheci Reinaldo em 84 na casa de Vitor Arruda. Ele sempre me apoiou, sempre foi gentil. Era tudo isso que vocês já disseram, não precisa repetir. E que sinto uma enorme saudade dele. E um beijo para a dona Florice, que está ali.